Jane, saravá, jogo de damas, saravá todo mundo, saravá você aí, aí nós aqui outra vez. Hoje a gente vai falar um pouquinho do mundo, né? Esse mundo grande que a gente está vivendo, tão conflituado, tão estranho às vezes, né? Tão esquisito, tão difícil de entender. Quando a gente discute alguma questão, seja política, religiosa, étnica, a gente tem que contextualizar esse assunto. E o nome disso é geopolítica, como todo mundo sabe. E aqui no Jogo de Damas a gente chamou uma pessoa que entende muito de geopolítica para conversar com a gente e que é uma honra imensa, vocês não sabem o tamanho da honra que é receber essa grande figura, que é o Lejane Mirhan, professor Lejane Mirhan. Saravá, bem-vindo. Boa noite, Niobe. Obrigado pelos elogios. Nem sei se sou merecedor de tanto elogio. Opa, se é. Política internacional é uma paixão minha. Tem 45 anos, então alguma coisinha a gente conhece. É modesto, uma coisinha, né? Lejane, assim, o que nos norteou te procurar foi exatamente essa questão recente, né, das falas desse futuro governo em relação à situação do Brasil em relação ao Oriente Médio. Não são, essas falas não foram bem recebidas do lado de lá. Parece que, se não me engano, hoje houve um comunicado, enfim, de alguns líderes do Oriente Médio, enfim. Eu queria que você desse uma pincelada para a gente, o que acontece, como é que foi, o que acontece e qual a importância desse fato, né, na política externa brasileira. A política externa brasileira teve seu momento brilhante, né, durante um tempo, com pessoas brilhantes, e a gente está recebendo um terraplanista aí, né, uma pessoa com uma visão muito limitada em relação a isso e que já deu declarações catastróficas. Então, eu queria que você pontuasse para a gente que lugar é esse Oriente Médio? Tá. Bom, ali é a região mais estratégica hoje do planeta, né? Não é só porque tem 400 milhões de árabes, mas porque tem, em números redondos, metade do petróleo comprovadamente já localizado e achado é só extraído da terra, né? O mundo hoje gira em função do petróleo. Eu quero dar números aqui redondos para vocês terem uma ideia disso. O Brasil produz 2 milhões de barris. Os Estados Unidos consomem 20 milhões por dia. Só produzem 11. Eles têm que importar todo dia. Os transatlânticos, transpetroleiros, têm que encostar nos portos americanos todo dia e descarregar 9 milhões de barris. 4,5 vezes a produção do nosso país. Você fala assim, não, o mundo inteiro vai parar de exportar petróleo para os Estados Unidos. A reserva, o que eles têm lá guardado, que eles usam moderadamente, dá para 1.000 dias, 3 anos. Então, você imagina a maior potência do planeta parar de funcionar porque acabou o petróleo. Isso não vai acontecer. E quem falou 30 anos atrás que o petróleo está no final porque agora é eólica, é solar, não sei o quê? Mentira. Não há a menor perspectiva no prazo de 30, 40 ou até 50 anos da Terra ter energia alternativa a isso. Então, a estratégia... Por que veja, um petroleiro que sai, né, do Golfo Pérsico, passa no Estreito de Hormuz, 40% do petróleo do mundo, ele anda 15 mil quilômetros, contorna, passa às vezes pelo ali sul da África, Índia, passa pelo Canal de Suez e tal. Mas se tomar a Venezuela aqui, ele anda 200 quilômetros. Ou seja, a Venezuela era... Então, o mundo árabe é essa estratégia por causa da questão do petróleo. Aí, bem no meio disso, tem um negócio chamado questão palestina. E nós sabemos hoje que é o povo que vive a ocupação mais antiga, é o povo que já teve o seu Estado, que já teve a sua... É bíblico, é milenar. Pega aqui, eu estou estudando
Eu estou estudando a Bíblia, você pega aqui os mapas bíblicos, 2 vezes na Bíblia fala a palavra Israel, o resto é tudo Palestina. Aliás, até a criação do Estado de Israel pela ONU, né, não vamos nem entrar no direito internacional, que a ONU não pode criar país nenhum. O Estatuto da ONU não permite isso. Né? Imagina você cria um país e ele passa a ter direito a voto, lá se altera a correlação de forças. Isso não existe, não está na Carta das Nações, não é essa atribuição da ONU. Né? Então, até a criação do Estado de Israel e do Estado palestino, mas que nunca foi formado, 29 de novembro de 1947. 6 meses depois, 14 de maio de 48, Ben-Gurion proclamou: está criado o Estado de Israel. Nunca mais eles usaram o termo Palestina. Mas até a ONU aprovar, eles só usavam os termos dos sionistas, só mencionavam a palavra Palestina, de Israel. Israel é uma coisa bíblica lá atrás, e, aliás, tem grupos judaicos no mundo ortodoxos que não aceitam Israel terreno. As poucas vezes que na Bíblia menciona a palavra Israel, ela é um Israel celestial, não é terreno. Então, ali é um conflito, eu chamo de ali, é uma neocolonização da região. Os caras plantam um Estado artificial no meio de 400 milhões de árabes. É claro que esses árabes não são unificados, né? Dos países árabes, né, quem era contra os Estados Unidos, eles mataram. Mataram o Saddam, mataram o Gaddafi na Líbia, o Saddam no Iraque, queriam matar o Bashar na Síria. O povo não deixou. Né? Que a imprensa brasileira continua chamando o doutor Bashar al-Assad, um médico oftalmologista formado em Londres. Nunca teve nenhuma contradição com o Ocidente. Né? Ele teve que partir para a resistência. Né? Foi reeleito no meio do conflito, que já dura 7 anos, começou em 2011, e agora venceu a batalha. Venceu. Trump está retirando as tropas aí, vocês viram o noticiário. Né? Retirando com o rabo no meio das pernas. Né? Eram tropas que davam suporte para esse grupo terrorista chamado Estado Islâmico. Ou seja, então nós estamos vivendo uma situação ali no Oriente Médio, que é desse livro que eu falei para vocês sobre geopolítica, pela primeira vez na história da humanidade, porque ali foi dominado por muitos impérios, né? Pela primeira vez, você pode sair de carro, não de avião. De avião você pode fazer o que você quiser. Da capital do Irã, Teherã, passa por Bagdá, no Iraque, passa por Damasco, na Síria, chega em Beirute, no Líbano, e mais 100 quilômetros você está na fronteira com Israel, de carro. Isso jamais aconteceu. Sempre tinha, era a Síria entrava ali, tal. Claro que se tiver um conflito ali, não vão ser as colunas militares que vão sair do Irã, o conflito vai ser aéreo, né? A coisa vai ser... Mas não acho que vai acontecer. Mas Israel está apavorada. Apavorada. Israel hoje ela não tem capacidade de iniciativa nenhuma. Perdeu na Síria, né? Não consegue destruir o Irã, né? Ela não consegue. E impuseram sanções ao Irã de todas as formas, mas não consegue destruir o Irã. Então, o Irã lidera hoje o que nós chamamos do arco da resistência. Irã, Iraque, Líbano, Hezbollah, Síria. E os partidos comunistas, socialistas, nasceristas, patriotas. Então, é um arco... Claro que isso também se insere num contexto de geopolítica mundial, que também será um capítulo do meu livro, que é a correlação de forças no mundo. E eu divido didaticamente, eu chamo do campo do imperialismo, aí tem várias instituições, né, países, e o campo da resistência. Então, esse país integra o campo da resistência. Então, aí... Deixa a gente entender e localizar. Como é que são as relações, como é que foram, né, historicamente, as relações do Brasil com o mundo árabe, com a questão da Palestina incluída? São maravilhosas. As relações do Brasil com os árabes são maravilhosas. Eu mesmo sou neto de árabe, né? Nós temos no Brasil estimados, o IBGE, há vários censos, não pergunta a ascendência italiana, japonesa, árabe, deixou de perguntar. Mas até quando perguntou, e nossas estimativas hoje, é que nós, entre imigrantes originários, filhos e netos, eu sou neto de sírios, a estimativa são 12 a 15 milhões de brasileiros. Não é pouca coisa. Mas não é só isso. A língua
portuguesa é uma das línguas de cultura mais ricas do mundo. Ela deve estar entre as 3 que tem mais verbete. Então, quando fala verbete, por exemplo, ela pode ter 10, 15 mil verbetes, mas ela tem 3 milhões de palavras. Então, o verbete é assim, ver, veremos, verás, verão. Então, todas as derivações, você tem só o radical, né? Então, dessas 10 ou 15 mil palavras portuguesas, 3 mil radicais, o radical, não a derivação, são descendentes, vieram do árabe. Nós assimilamos o árabe, né? Alface, alhaz, alfaiate, alhayate, açougue, alsuq, né? E centenas, né? Eu escrevi um artigo sobre um livro de um professor da USP que é um dos poucos que tinha produzido um livro. Ele foi relançado, né? Ele já morreu faz tempo, sobre esses verbetes. Aí eu peguei os principais e tal. Então, tem outra influência, né? Dom Pedro, que eu acabei de ler aquela trilogia do Laurentino. Laurentino não é historiador, ele é jornalista, né? Eu li a trilogia, 808, 22 e 89, né? Eu já tinha uma imagem, não é que quer dizer que era simpática Dom Pedro. Ele era um cara escolar, diferente do pai, Dom Pedro I, que era um burrão assim, não falava língua. Dom Pedro, ele era Dom Pedro II tosco, falava, né? Língua, falava o árabe. E foi para o mundo árabe 3 vezes, 3 ou 2, aí eu também não tenho. Mas, e lá convidou os árabes para vir para o Brasil. A Rua 25 de Março leva esse nome, que é o dia da chegada da primeira leva de imigrantes árabes, né? Se não me engano, 1871. Então, a ligação é imensa. Eu vou dar aqui um fato que eu conto sempre, e eu contei para o primeiro-ministro da Síria, quando na Síria estive em dezembro de 2013, numa delegação de solidariedade ao povo e ao governo sírio. Não é só ao povo, ao governo, né? Não temos medo de dizer que nós apoiamos o Dr. Bashar, a luta imperialista, né? Eu falei para ele, contei um episódio, falei, quantas cidades tem aqui na Síria? Ele falou assim, umas 115, mais ou menos. O Brasil tem quase 6 mil. Em qualquer cidade, as menores, se o senhor chegar num bar e pedir, eu quero uma esfirra e um quibe, o dono do bar vai te servir. Aqui na Síria e aqui do lado, no Líbano, se você fizer isso em toda a cidade, tem cidades que não vão te servir, não sabe o que é. Então você veja a influência, né? Aí você pega sobrenomes árabes na ciência, na medicina, na cultura, na literatura. Então a nossa relação com os árabes é maravilhosa, né? Agora, nós tivemos um tropeço. Presidia a Assembleia Geral das Nações Unidas, recém-constituída, no dia 29 de novembro de 47, era um brasileiro, Oswaldo Aranha. É o único brasileiro que tem nome de rua em Israel e tem um busto numa praça. Ele tem origem, Aranha, né? Ele tem origem naqueles cristãos que, pelos atos daqueles reis católicos, né? Fernando. Cristão Novo, né? Que chamava. Portugal, Espanha, Eles, 1450, 60, eles baixaram um édito dizendo que quem não se converteu ao cristianismo, né, terá que ir embora. Muitos se converteram, mas para não perder a identidade, eles colocaram nomes de plantas, animais, etc. Né? Então, Oswaldo Aranha... Árvores frutíferas, né? Pereira, né? Isso. E animais também, né? Mas Oswaldo Aranha tem ascendência judaica. Lá em Pernambuco tem uma comunidade judaica bastante expressiva, sempre foi e tal. Então, ele votou em 1947, já era o governo Dutra, né, eleito democraticamente, mas ele não era um democrata, né? 47 era o ano que, como disse Churchill, né, uma cortina de ferro se estabelece no mundo. Quer dizer, então, você tem então já a Guerra Fria iniciando violento. Fecharam esse mesmo Supremo, que tinha entregado o Olga Benário, né, para os nazistas. Esse mesmo Supremo, em 47, fechou o Partido Comunista do Brasil, né, e cassou 14 deputados e o senador Luiz Carlos Prestes, né. Então nós vivíamos esse momento. E aí Dutra orientou porque os Estados Unidos estavam apoiando, a Inglaterra se absteve da votação, né, apesar da Inglaterra ter ajudado muito esses sionistas na Palestina, se fortaleceram com a ajuda inglesa, né? O Brasil apoiou. Mas, de qualquer forma, mesmo tendo apoiado, de lá para cá, o Brasil
sempre exigiu que o Estado... Porque a ONU formou 2 Estados. A ONU aprovou a divisão da Palestina em 2 Estados, né? Claro que a maioria ficou com Israel, 54, Palestina ficar com 46. E Jerusalém, que nós vamos falar daqui a pouco, por causa desse governo fascista que vai tomar posse, está criando um problema internacional com a transferência. Nós vamos falar já. Jerusalém é um território neutro, território internacional sob gestão das Nações Unidas, né? Então, mas os palestinos nunca formaram, porque Israel formou logo em 48, maio de 48, dia 15 de maio de 48, para os árabes, significa, o nome que eles dão lá é Nakba. Nakba, em árabe, é a catástrofe. É o dia da catástrofe para o povo árabe. Mesmo os árabes reacionários, né, como os da Arábia Saudita, fascistas, né, esses caras exigem o Estado da Palestina, né? Só que hoje, a correlação de força é tão desigual para nós, né? Você acompanhou, em 91 a União Soviética acabou, né? O mundo passou a ser unipolar. Agora caminha para uma multipolaridade, mas não está instaurada a multipolaridade. A força militar e econômica e política e cultural dos Estados Unidos é fortíssima, né? Então não há China, Índia, Rússia, não há quem ofereça. E o Brasil caiu, né? Lejane, você falou uma coisa. Tudo bem que os Estados Unidos é uma potência, mas você não acha que hoje em dia ele está muito fragilizado exatamente por conta do Trump, né? Não, essa resposta eu não vou te animar, porque eu não tenho ilusão, né? Veja, o Trump é presidente dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo ele acumula um outro cargo, que é um cargo que não existe, é o chefe de um império, né? Trump pode ser maluco, como diz o Soulik, mas ele não é burro, né? Eu não uso o termo maluco para o Trump, ele sabe o que faz, ele foi apoiado pelos sionistas, né? Então, hoje, veja, os BRICS foram formados para tentar fazer uma alternativa ao quê? Ao dólar, né? Os BRICS vão fazer agora em 2019, em tese, a presidência dos BRICS vem para o Brasil em 2019, né? Você imagina, porque na verdade eles não vão sair dos BRICS, não vai ficar rico, não vão tirar o B, eles vão esvaziar os BRICS. Porque a ordem dos Estados Unidos é essa, e o Bolsonaro é um serviçal dos Estados Unidos. Mas tudo bem, mas tem a China e a Rússia que são grandes potências. Não enfrentam os Estados Unidos, né? Eu vou só te dar um número, né? As Forças Armadas dos Estados Unidos, né, o corpo profissional deles é em torno de 1 milhão de soldados. A China tem 4, não ganha guerra nenhuma. A Rússia tem 2, não ganha guerra nenhuma. E se juntar os 2, 6, perde. As frotas navais dos Estados Unidos, eles são 7 frotas. É um navio, é um porta-aviões nuclear que pode passar eternamente no mar sem precisar ancorar em terra, sem precisar ser abastecido. Abastece pelo ar, né, com a vinda de suprimentos, e energia nuclear eterna, né? Então não tem, eles têm 7. Cada frota dessa, chefiada por um submarino e um almirante 4 estrelas, né, tem 11 navios, destroyer, contra-torpedeiros, submarinos, que vão ali guardando a frota. Essas frotas estão espalhadas no mundo de tal maneira que, se esse maluco, mas não burro, do Trump, ordenar agora, lança um míssil na casa daquele professor que está falando mal de mim no Brasil, lá no interior, etc., etc., decola um porta-aviões supersônico de uma dessas frotas, ele tem autonomia para ir por 1h30 e voltar 3 horas, sem precisar reabastecer, sem precisar de um aeroporto. Ele manda. Mas hoje eles evoluíram de tal maneira que eles mandam drone. Eles não correm o risco nem de perder o piloto deles, se eu tivesse aqui uma artilharia antiaérea, né? Então, não tem. Hoje, ainda nós temos. Agora, o que pode acontecer no enfrentamento? Aí sim, é a moeda. A moeda. Então, você vê, um império, não precisamos nem ir lá
na Império de Ciro, na Pérsia, Roma, não precisamos nem ir tão atrás, né? Vamos aí no começo do século passado. Qual era a moeda de troca do comércio internacional? Era a libra esterlina, né? A libra esterlina era a moeda de troca. Em 1944, a guerra não tinha acabado, eles já estavam se acertando para criar uma nova arquitetura financeira internacional, né? Não dava mais para a libra esterlina ser a moeda de troca. A Inglaterra era uma potência descendente e os Estados Unidos uma potência ascendente. Aí teve o famoso encontro de Bretton Woods nos Estados Unidos, na cidade que leva esse nome, em New Hampshire, e aí eles fizeram 700 delegados. O Brasil foi com 9 delegados, né? O famoso lá é Eugênio Goudin e Roberto Campos, Bob Fields, e mais 7. Bom, e aí qual foi o grande debate? O grande debate foi, tem que ser o dólar agora. Perdeu a libra, né? E o grande defensor da libra, Lord John Maynard Keynes, né, que criou uma corrente que leva o seu nome, keynesiano, ele foi Nobel da Economia, defendeu ardorosamente a libra. Ele sabia que perderia. Ele fez um acordo tácito, né? Ele recuou, entregou os anéis para segurar os dedos. Ele falou, tá bom, vocês venceram. A moeda de troca vai ser o dólar. Só que ele tem que ter conversibilidade com lastro em ouro. Isso perdurou de 44 até 71, quando o Nixon anuncia para o mundo o fim da paridade. E aí o dólar é um papel verde impresso sem nenhum valor. Sem lastro. Sem lastro. Mas por que todo mundo aceita? Por que é a moeda do chamado entesouramento pessoal? Você guarda embaixo do seu colchão? Nós, pobres, eu e você, não guardamos nada embaixo do colchão. Mas quem guarda, pode guardar no cofre em casa, que não perde o valor, guarda dólar, não guarda reais. O euro não faz frente aos Estados Unidos. Até porque a União Europeia é um desses polos, são 6 polos hoje, né? O Brasil foi destruído. Eles destruíram. O Brasil era um polo na América do Sul, né? Foi destruído, ganharam, venceram, né? Eles vão tentar destruir a Rússia, vão tentar destruir a China. Esse é o objetivo, né? O Bolsonaro está ameaçando cortar relações. Esse cara não sabe o que está falando, é o nosso maior parceiro comercial. A China compra de nós o dobro do que os Estados Unidos compram, né? Então, você tem esse jogo, né? E aí os BRICS, julho de 2014, foi uma das reuniões de cúpula dos BRICS, presidida pela nossa querida, saudosa presidente Dilma Rousseff, mulher honrada, honesta, né? Eles criaram em Fortaleza, aqui em Fortaleza, criaram o Banco de Desenvolvimento dos BRICS, um capital inicial de 100 bilhões de dólares, para fazer frente ao Fundo Monetário e Banco Mundial, que são instituições da arquitetura de Bretton Woods internacional a serviço do capital financeiro, né? E isso ameaçou. Aí ela começa a cair nesse momento. Ela ainda consegue a reeleição, apertado, você lembra, 3,2% de diferença, né? Maduro tinha ganho também, mas 1,5%, né? Você vê que o imperialismo joga, né? E eles querem derrubar o Maduro, mas lá tem 1.600.000 militantes, o povo já está em armas lá, né? E aqui no Brasil ela começa, e aí a história você conhece. O objetivo disso é levar o nosso pré-sal. E levaram, destruir o Brasil, não vai sair o B da sigla BRICS, mas vai perder papel. Agora, será que a Rússia e a China, sozinha, conseguem estabelecer uma moeda que faça alternativa ao dólar? Não sei, ainda não. O que eles estão fazendo hoje, para se contrapor, é o comércio bilateral aceitando suas próprias moedas. Porque olha que coisa aberração. A Rússia tem que trocar rublos dela em dólar para comprar petróleo chinês, que, por sua vez, troca os yuans por dólar, né? Agora eles estão fazendo direto. Então, o yuan, né, e o rublo passam a ser aceitos como as rúpias na Índia. Saddam Hussein caiu em 2003, né, porque ele tinha anunciado 6 meses antes, né, que ele deixaria de fazer a troca, ele passaria para o euro. Né? Não era lá grande coisa, mas deixaria. Então, a moeda petrodólar, que não é uma moeda em papel,
Mas é isso, para haver trocas internacionais de petróleo só com dólar. Por isso o nome petrodólar. Então, essa é a geopolítica que nós estamos vivendo nesse momento. E aí entra esse governo que você quer. E aí a gente chega aqui no Brasil. E aí meu interesse. Como é que pode ser a reação no Oriente Médio, já que a gente sempre teve uma boa relação no Oriente Médio, né? Enfim, a gente teve não só no Oriente Médio, em toda a África, né? Na África inteira, assim, foi construído um canal, olha, né? Um canal de aproximação e dinamitado por palavras vãs, né? Que a gente ainda não sabe até onde isso pode ir, porque tem muita importação e exportação envolvida. Muito. Então, eu queria saber, isso é uma coisa. Outra coisa é a questão do medo das pessoas de que o Brasil vire rota de terrorismo. Não, eu... o que é uma visão preconceituosa, que é isso que eu ia falar. O que é uma visão preconceituosa, porque você não pode brigar com o árabe, porque senão o árabe manda bomba aqui para você, um homem bomba aqui para você. Mas estão construindo esta visão, que eu acho que é uma visão bastante preconceituosa, era isso que eu queria colocar, em relação ao povo árabe, que sempre foi um povo irmão, sempre teve boas relações com o Brasil. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que fica essa situação agora. Olha, a reação será muito grande, muito grande. Eu acho que pode chegar ao rompimento, porque, do ponto de vista comercial, os árabes não estão entre os 5 maiores parceiros, né? Eles compram aí na faixa de 15 bilhões de dólares, o que não é desprezível, né? Não podemos perder nada nesse momento, só ganhar, né? Aliás, o Brasil não foi afetado por essa crise mundial, porque Lula e Dilma deixaram as maiores reservas no planeta, 400 bilhões de dólares, que eles podem sacar a qualquer momento. Então, o Brasil praticamente passou imune à crise internacional, né? Então, os árabes, você viu agora, né? Uma delegação brasileira com Aloysio Nunes iria para o Cairo fazer uma visita. Os caras não deixaram eles nem sair do Brasil, eles cancelaram a visita, né? Só com o zum que pode acontecer, né? Então, veja só, nós, analistas internacionais, não podemos fazer afirmações peremptórias. Eu não vou dizer aqui para você, olha, o Bolsonaro não vai mudar a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Eu não posso afirmar que não vai. Poderá mudar até do ponto de vista simbólico, como Trump fez, não sei se você sabe, né? O que tem hoje é uma embaixada dos Estados Unidos em Tel Aviv, poderosíssima, com a burocracia, vários andares, etc. E em Jerusalém tem uma casinha pequenininha, com uma placa na porta escrito Consulado dos Estados Unidos. Ele diz que deve ter gastado uns $100, ele tirou a placa da embaixada de lá, botou aqui, né? Mas nada mudou. Todas as decisões, questão de comércio, tudo continua por Tel Aviv. Eu estive em Jerusalém 3 vezes, né? Jerusalém é uma cidade religiosa, uma cidade sagrada. A parte velha dela, né? Que lá onde fica o consulado fica na parte nova, né? O embaixador da Palestina no Brasil, Dr. Ibrahim Al-Zeben, que é meu amigo de muitos anos, vai fazer o prefácio do meu próximo livro sobre a Palestina, né? Eu conheci todos os 7 embaixadores que o Brasil teve desde 1979, vai fazer 40 anos, né? Muita amizade, muita relação, né? Essa militância, né? Então, o doutor Ibrahim falou assim, olha, se o Brasil mudar para Ramala, né, a sua embaixada, sair de Tel Aviv e ir para Ramala, que é um território da Cisjordânia ocupada, será maravilhoso. Olha a jogada, o cara é um mestre, né? Mas então a reação será muito grande, podendo chegar ao rompimento. Então não vou afirmar para você que ele fará, nem que não fará. Eu acho que a probabilidade maior é não fazer, não transferir a embaixada, né? Mas vindo desse governo,
eu não sei se você conhece esse Araújo. O Araújo, 29 anos de carreira diplomática, não chegou a embaixador. Sabe que para chegar a embaixador, você tem que ir oficial de chancelaria. Não, disse que ele é terceiro escalão. Ele é Terceiro escalão, é. Ele é diplomata, passou pelo Instituto Mas Rio. tudo bem, mas ele é terceiro escalão. Ele diz que ele fazia serviço burocrático. Isso. Ele não tinha nenhum. Ele não trabalhava na inteligência da chancelaria. Ele trabalhava em serviço burocrático. Isso. Ele não. Carimbando. Chancelaria. Ele não chegou a ministro. Primeiro, segundo e terceiro ministro, aí embaixador. Ele não chegou a ministro. Ele nunca serviu em nenhuma embaixada. Como você disse, ele é um terraplanista. Os nossos espectadores, se não souberem o que significa isso, eles que acham que a Terra é plana, que ela não é redonda, né? Contrariando as leis da ciência. Ele é um criacionista e ele é um serviçal dos Estados Unidos. Então, é uma vergonha para quem tivemos Celso Amorim, né? Foi considerado pelos próprios ministros de Relações Exteriores o melhor ministro do mundo, né? Um cara muito competente, capaz. Foi embaixador da ONU do Fernando Henrique Cardoso, o diplomata de carreira. Em diplomacia, nós temos o pragmatismo. Se você fizer uma diplomacia, uma política externa ideológica, você se isola. O que o Lula fez? O presidente de um país é um caixeiro viajante. Ele sai, leva 100 empresários e os caras vendem os seus produtos, mas é isso que tem que acontecer, né? A JBS, que está hoje sob ataque, as empreiteiras brasileiras que estão sob ataque dessa República de Curitiba, lavajatista, a JBS hoje é a maior empresa de proteína animal do planeta. Comprou o frigorífico Swift Arm nos Estados Unidos. Nós, nos Estados Unidos, produzimos mais carne do que os próprios estadunidenses, né? Então, e nós exportamos carnes e frangos para o mundo árabe, inclusive dentro de uma técnica, não sei se você sabe, não é qualquer carne e frango que eles comem, tem que ter um ritual de abate, né? A retirada do sangue do animal, etc., sem sofrimento, tem todo um rito que chama abate jalal. E no Brasil, os maiores frigoríficos, né, as maiores empresas de abate animal têm inspetores, né, árabes, né? Árabes muçulmanos, né? Claro, né? Nem todo muçulmano é árabe, né? 95% dos muçulmanos são, dos árabes são, né? Eles fiscalizam, é como aquele carimbo CIF, Serviço de Inspeção Federal, tem um carimbo abate jalal. Se não for assim, não vai. Isso tudo pode ser encerrado, né? Então, o prejuízo, primeiro, econômico é grande e o prejuízo político é imenso. Nós temos hoje... o Líbano tem 4 milhões de habitantes e tem 6 milhões de libaneses no Brasil. Só para você ter uma ideia, São Paulo é a maior cidade libanesa do Líbano, porque Beirute não é capaz de... Tudo isso afeta, né? Porque tem brasileiros morando lá. Quando eu estive na Palestina, eu fui numa cidade pequenininha chamada Betúnia, não confundir com uma cidade que Jesus passou lá, acho que foi Betânia, sei lá o nome. Betânia. Betúnia. Então, um almoço com 200 pessoas lá, tinha tradutor, eu fiz um discurso, tinha tradutor traduzindo do português para o árabe, né? Mas metade dos 200 que estavam ali, eles entenderam quando eu falava, não precisava o tradutor. Tinham morado no Brasil. E o Líbano? A quantidade de brasileiros no Líbano, eu quando estive no Líbano, na mesma viagem da Síria, nós passamos no Líbano, eu tive com o Hezbollah, os meus amigos por aí, né? E depois eu vou falar por você por que é um absurdo isso que eles estão falando de trair terrorismo para o Brasil. Tá, né? Analista internacional que fala isso não entende nada. Né? Eu tive com o Hezbollah. O Hezbollah funciona como se fosse um governo paralelo lá do Líbano, e é muito querido no Líbano. Né? E eu tive com o número 3 da organização. Né? Na sala ninguém consegue, né? Nem Lula encontraria com ele. Ele é a segurança máxima. Eu tive, que é uma espécie de ministro das Relações Exteriores. Né? A hora que eu chego no prédio imenso, que parece um ministério, na porta, 4 caras com metralhadora, né? Eles têm uma milícia armada, né? Muito eficiente, e os libaneses gostam disso, porque o Hezbollah protege o Líbano contra Israel. Né? A hora que eu chego lá, uma delegação de 6, vindo da Síria, aperta a mão do cara, o cara fala o português fluente,
Eu nunca me esqueço. Está num dos meus livros agora, que já publiquei, e eu falei assim, pô, você falando português, ele falou, o Hezbollah fala todas as línguas da terra. Os caras têm gente, mas eles têm gente no mundo inteiro para a política, jamais para fazer atentados. É decisão do partido. O Hezbollah é um partido, né? A palavra Allah, partido, Allah, Deus. Partido de Deus. Mas não é um partido que defende a teocracia no Líbano. Eles sabem que isso é impossível no Líbano. Eles não querem implantar no Líbano o modelo do Irã, que é um modelo democrático da democracia islâmica. Um dia nós podemos também falar sobre o Irã, que é um capítulo do meu próximo livro. Mas, então eles não defendem. Eles são um partido político, gostam de Che Guevara, né? São de esquerda, né? Então, eles hoje jogam um papel muito importante e ajudaram o Dr. Bashar a ganhar a guerra na Síria. Eu perguntei para esse líder lá na internacional, falei, eu queria ter uma ideia de quantos guerrilheiros do Hezbollah tem no Líbano. Ele falou assim, essa informação eu não posso lhe dar. A minha estimativa pessoal é que tem 10 mil guerrilheiros do Hezbollah libanês atuando na Síria, né? Bem armados, né? Para você ter uma ideia, o Hezbollah tem um armamento mais poderoso do que o próprio exército, né? Por quê? O exército libanês ele foi formado quando da independência do Líbano, 43, 45, né? E ele não é uma organização muito forte. A Arábia Saudita e Israel, que é quase a mesma coisa, né? A Arábia não permite que ele compre acima de um nível de letalidade das armas. O Hezbollah não tem essa limitação. Os mísseis que o Hezbollah tem, né? Alguns eles fabricam, outros eles importam, os mísseis deles já ultrapassam Tel Aviv. Passa até para outros países que eles quiserem. Então, mas a política do Hezbollah é não praticar atentado em lugar nenhum fora do Líbano. Como a questão dos palestinos, a mesma coisa. A posição da OLP é não fazer nenhuma operação militar de resistência aos israelenses fora dos territórios ocupados. Então, falar que o Hezbollah vem para cá jogar uma bomba. Agora, aquele que se chamam Estado Islâmico, que perdeu a guerra praticamente, já quase não existe mais, que agrediu a Síria, que ajudou a matar 400 mil cidadãos, este aí é outra coisa. Este faz atentado no mundo inteiro, está lá em Paris, está lá na Inglaterra, esse faz. Não sei se vai fazer aqui, né? Mas esses caras são financiados pelo Mossad. Eles estão servindo. Os documentos que eles lançam, as cartas que eles jamais agridiram Israel. Eles agridem a Síria. Eles não são contra Israel, né? Então tem ligações com o serviço de inteligência israelense, né? Então eles não vão Então aí esses caras podem, né? Eu acho muito improvável que também esses caras façam um atentado aqui no Brasil, né? Não tem nenhum significado, não é da nossa tradição. Né? Não, eu fiz esse comentário porque é tão absurdo, né? É uma coisa assim, não pode mexer com os árabes porque é uma coisa generalizada essa visão de que a gente vai virar rota de terrorismo. Esse é o medo. As pessoas não têm vergonha de quebrar uma relação de séculos com uma região, mas elas têm medo de tomar bomba de homem-bomba, que eles exportam. Ou seja, assim, a desinformação em relação ao Oriente Médio é uma coisa muito ruim, né? Presta-se um desserviço, acho que propositalmente, né? Quando você vê a fala desse governo eleito em relação ao Oriente Médio, tirando Israel, assim, nós não vamos aceitar terrorista, a gente cansa de ouvir isso. Para a gente terminar, eu queria que você dissesse para a gente o que a gente pode esperar desse governo em termos geopolíticos, assim, como é que fica o Brasil, pelo que se tem dito, né?
pelo que esse governo, antes de assumir... Aliás, hoje eu li uma entrevista do Zé Dirceu, que ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala, a cadeira da presidência queima. Eu vi também. A cadeira da presidência queima. Vamos esperar ele sentar lá, aí a gente formular as estratégias. Não adianta formular estratégia e resposta agora. Achei bem interessante essa fala. Independente de a gente esperar ele sentar nessa cadeira, o que você diz, o que você vê para a gente em termos geopolíticos? Como é que fica a imagem do Brasil, a posição do Brasil? O Brasil vai ser considerado, a linguagem da democracia, um pária internacional. Né? Pária são aqueles estados bandidos, é o termo que usa em política internacional, que não cumpre as normas e as resoluções internacionais. Você veja, o Brasil começou a ficar estado bandido quando o Comitê de Direitos Humanos da ONU deu uma liminar, né? É um conjunto de 21 juízes que zela pela aplicação do Tratado de São José da Costa Rica, que é muito mais avançado do que a Carta dos Direitos Humanos. Os direitos humanos tratam de questões mais gerais. Esta trata de assuntos e questões políticas, liberdade, direito de expressão, organização. Pois o Barroso, não é? O homem do golpe, né? O Barroso, professor de Direito Constitucional e Direito Internacional, artigos, dezenas, dizendo que o Estado que não cumpre acordos internacionais vira um Estado bandido, que é o termo, Estado pária. Nós começamos a ser... E o Brasil vai perder agora quando o comitê, o pleno, for julgar o mérito da questão. Né? Lula não foi libertado, já vimos aí o resultado esse ministro Toffoli, que está a serviço do golpe, né, que nomeou um general 4 estrelas para ser assessor. Esse general 4 estrelas virou chefe do Ministério da Defesa do fascista que ganhou, do Bozo, né, palhaço, ganhou. Né? Ele botou outro general no dia seguinte. Né? Não fica sem general esse cara. Né? Então, ele está a serviço do golpe. Né? Então, nós estamos... É uma situação politicamente que coloca o Brasil como um Estado pária. Vai perder agora em março, vai julgar. Não vai libertar o Lula, porque eu acho que não é atribuição do comitê libertar. Né? Mas vai dizer assim, olha, essa eleição foi fraudada. Né? Eu tenho usado o termo eleição fraudada no Brasil, mas não no sentido da manipulação dos números dentro da urna eletrônica. Eu não sou entre aqueles que acham que essa urna é violável, né? Mas não é assunto nosso aqui. A fraude é 57 milhões, 47 no primeiro turno, grande parte disso ter sido levada a votar absolutamente com base na mentira, com base em um programa em que o seu tio manda uma notícia para você, vira a verdade absoluta. Né? Então, nesse sentido, é fraude. Com 8 milhões de reais, você atinge 129 milhões de brasileiros que têm celular. O celular hoje já vem com WhatsApp. E o WhatsApp não conta, quando você baixa os vídeos, não desconta da sua cota. 4 GB, 8 GB de internet, não desconta. Então, você imagina 129 milhões de brasileiros já com celulares, smartphone. Né? Então, eleição. Agora, aí o Brasil, além de virar um pária, está desmoralizado na comunidade. Nós vamos ter, militantes, patriotas, progressistas, eu evito até usar o termo de esquerda, né? Muito mais amplo, porque vamos sentir vergonha de viajar pelo mundo. Né? E aí, Niobe, eu quero concluir assim, o cenário do mundo, nós caracterizamos hoje, assim, numa frase, o mundo vive uma transição entre a unipolaridade para a multipolaridade. É verdade. Nem é mais só unipolar, mas não chegamos à multipolaridade. Nesta transição, nós perdemos o Brasil. Uma peça-chave. O Brasil hoje se alinhará automaticamente, com continência, aquilo que o Trump e seus assessores mandaram. É uma humilhação, demos e evoluímos, demos saltos atrás
na diploma. O Brasil era um player internacional, nós marchávamos para ser a quinta economia do mundo, nós marchávamos para ter uma vaga no Conselho de Segurança entre aqueles que têm poder de veto. Marchávamos, né? Tudo isso está acabado. Tudo isso está acabado. E eu não estou também entre aqueles, que tem alguns aí por aí, temos que torcer para esse governo dar certo. Absolutamente, até porque é impossível esse governo dar certo. Senão tá ou tudo... esse governo dá certo, ou esse país dá certo. As duas coisas não casam, O né? Brasil dá certo, isso nós torcemos. Esse governo não Esse tem como governo dar certo. tá certo. É isso. Lejane, eu queria te agradecer demais, uma honra imensa. Assim, a aula com você é uma coisa, eu não falo nem que é uma entrevista, é uma aula muito gostosa, é muito Obrigado, gostoso obrigado. pensar em termos de mundo, sair do nosso quintalzinho e ampliar nossa visão, fazer a gente pensar um pouquinho. A tua linguagem é muito acessível e isso é muito interessante, é muito importante para o assunto que você trata. Então, eu tenho que babar ovo para você, porque eu sou muito fã, você sabe disso. Eu sempre disse isso para você. E fica aqui o convite já para você para participar com a gente em janeiro, a gente fazer uma série contigo, porque acho que a gente só tem a contribuir para as discussões que eu acho que são necessárias e são poucas ainda. Isso. Faça alguns programas, alternando nacional, internacional, mulheres. Aí Pô, se você topar, você tá dentro, Lejane. Te agradeço demais. Obrigado. Muito bem-vindo. Obrigada, Saravá. Saravá, Trabalho. vocês que ficaram aqui com a gente. Jogo de Damas JDD. Se inscrevam lá no YouTube. Deem positivo no YouTube. Curta a nossa página no Facebook. Hoje a gente entrevistou o professor Lejane Mirran, que deu um show aqui de geopolítica e que vai voltar aqui para falar um pouquinho mais para a gente desse mundão velho sem porteira. Obrigado, um abraço. Saravá. Salavá. Salam aleikum. Salam aleikum. Aleikum assalam.